Bora então começar essa jornada maravilhosa, né? Vamos começar aqui com crânio. Mas antes de a gente começar a falar sobre crânio, cara, a gente tem que começar de pouquinho a pouquinho, parte por parte. Então vamos começar com a parte mais gostosa, né? Inclusive alguns estudantes falam que, nossa, eu já sei que eu vou ser ortopedista, porque chega no osso, eu sei, saiu do osso, não sei mais nada, né? Então vamos começar por ela, magnífica osteologia do crânio. Então vamos começar aí primeiramente, né, com a definição, o que define aí, né, a osteologia aí do crânio. O que é o crânio, né? O crânio é o que? É um sistema de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Os forames são as portas por onde passam nervos, né? As informações e os vasos que são a nutrição. Vocês restam alguma dúvida para vocês que toda vez que você ouvir a palavra nervo, você tem que associar isso à informação. E toda vez que você ouvir a palavra vaso, você tem que ter em você, associar isso à nutrição. Então, se eu falo em nervo, você vai pensar em informação, é onde que chega a informação. E quando eu falo vaso, você sempre vai lembrar de quê? Da nutrição, tá? Isso daí sempre vai acompanhar, isso daí nunca vai mudar, tá bom? É isso aí. Então, é um sistema de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, tá bom? O crânio. E a gente tem uma divisão estratégica dentro do crânio, tá? Que vai ser dividido entre o neurocrânio e o viscerocrânio. Quando a gente está falando aqui sobre o neurocrânio, tá? A gente fala da parte que protege, né, o encéfalo. E quais são os ossos que a gente tem aí? A gente tem o frontal, os parietais, né? Os temporais, o occipital, o esfenoide e o etmoide, né? Temos aí esses ossos aí, né? Então, por isso que a gente tem 8 ossos neurocraniais, tá bom? Que são muito importantes. E a gente tem o víscerocrânio, né? Que são os ossos que formam a face. Isso aí, gente, são os ossos aí que formam a face. Eu fiquei olhando ali porque né, deu uma parada louca ali, que eu tava olhando ali pro meu horário de amanhã, que eu já tenho que fazer amanhã na faculdade. Amanhã eu tenho aula de histologia, coisa boa, coisa gostosa. Então vamos falar aqui, né, sobre o viscerocrânio, né? O viscerocrânio, né, são os ossos do crânio que formam a face, tá bom? E quando a gente estuda, tá? A gente não tá contando com os ossos aqui da orelha, tá bom? Tem os ossos que ficam na orelha que a maioria da literatura não conta. Então, por isso que muitas das vezes você não vai estudar os ossinhos da orelha quando a gente tá falando aí do neurocrânio, tá bom? Então, quando a gente fala sobre o viscerocrânio, tá? São os ossos que formam a face. Então, a gente tem o zigomático, que é